Ah, Senhor, que oração bonita. Vem e habita em mim. Nós precisamos disso, Senhor. E precisamos hoje, precisamos agora. Precisamos aqui neste lugar. Nós não queremos sair daqui da maneira que entramos. Os mesmos hábitos, os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos fracassos. Que aconteceram certamente porque não estavas habitando em nós. Vem, Senhor, e toma o teu lugar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Seja, Senhor, não somente o nosso Salvador, seja o nosso Mestre, o nosso Guia. Toma o teu lugar dentro de nós, Senhor. Que tu venha se apossar de nós nessa noite. Que tu venha, Senhor, nos invadir com a tua graça, com o teu amor, com o teu poder. E faz, Senhor, novas criaturas, Senhor. Renova aqueles que chegaram aqui sem forças, cansados, abatidos da semana. E que a tua palavra nos traga ânimo, Senhor. Que a tua palavra nos vivifique essa noite. Vamos estudar, Senhor, sobre uma pessoa que mereceu uma segunda chance. Quem sabe, Senhor, uma oitava chance. Logo, logo os irmãos vão entender o porquê da oitava. E eu te agradeço, Senhor, porque essa pessoa teve tantas chances assim. Eu te peço, Senhor, que nos ajude a aproveitar a nossa. Que a nossa segunda chance não escape, Senhor. Mas que ela possa ser aproveitada da melhor maneira possível. Abençoa, Senhor, o estudo da tua palavra e nos fala ao coração essa noite. Pois te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite. É maravilhoso ver a igreja assim tão cheia numa sexta-noite, né? Sei que muita gente veio já na correria, saiu do trabalho, mal comeu, mal tomou banho, se trocou e veio para cá, né? Deus está muito feliz com a sua presença aqui. E com certeza Deus vai honrar a sua disposição de vir ouvir a sua palavra essa noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Vamos fazer aquele santo barulhinho, as páginas da Bíblia mexendo. Esse barulho você pode fazer na igreja, Deus se agrada dele. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Tem alguém na misericórdia? Todo mundo amém? Amém? Oh, que beleza, acharam rápido, hein? Vamos lá. A partir do verso 36. Convidou um dos fariseus que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quem era esta mulher que teve esse gesto tão sublime, tão original, né? Tão maravilhoso assim com Cristo? Alguma controvérsia teológica com relação ao nome dessa mulher. Mas alguns teólogos, inclusive Ellen White, que nós conhecemos bem e cremos em sua inspiração divina, afirmam que essa mulher era Maria Madalena. Lembra que ontem eu falei sobre a mulher de João 8? Que não há provas que aquela mulher de João 8 fosse Maria Madalena. Por outro lado, há algumas evidências que essa mulher de Lucas 7 é Maria Madalena. Apesar de Lucas não a chamar assim nesse capítulo. Lucas fala sobre Maria Madalena lá no capítulo 8, capítulo seguinte, né? Está aí pertinho, verso 2. E crendo nós que Maria Madalena é a mulher do capítulo 7, o verso 2 do capítulo 8 traz muita luz sobre o motivo da ação dela. Por que ela fez o que fez. Lucas 8, verso 2, vamos ler. Aliás, verso 1 primeiro. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Deixa eu perguntar para você, que tipo de vida você acha que leva uma pessoa que tem 7 demônios dentro de si? 7 demônios no corpo. Tenta imaginar isso. Alguém que está possesso não por 1, não por 2, mas por 7 demônios. É uma das piores possessões já registradas na Bíblia. Especialmente tratando de mulher, né? Há poucos relatos de mulheres possessas na Bíblia, bem poucos.
Há mais homens relatados na Bíblia. E dentre esses relatos, o pior das mulheres é Maria Madalena. E alguns homens que Cristo libertou de espíritos demoníacos não tinham tantos demônios como ela. Então você veja que ela estava literalmente no fundo do poço. Mas um dia Cristo apareceu na vida de Maria Madalena. A Bíblia não detalha esse encontro. Como foi que Jesus se encontrou com ela. Mas o fato é que Jesus encontrou Maria Madalena. Será que eu estou falando para alguém hoje que Jesus precisa encontrar? Será que eu estou falando para alguém hoje que tem andado longe de Deus? Fazendo um monte de coisa errada para si, para Deus, para os outros, que Deus precisa encontrar? Ah, querido, Deus sempre encontra quem precisa dele, sabia? Deus sempre encontra quem precisa da sua graça, do seu perdão, do seu amor. E Cristo encontrou Maria Madalena. Numa dessas esquinas da vida, Cristo encontrou Maria Madalena e a libertou dos 7 demônios. Por isso, na minha oração, eu disse que ela não teve uma segunda chance. Ela teve a 8ª chance, ela tinha 7 demônios no corpo. Cristo tirou os 7 e deu vida nova para ela. Isso não foi só a segunda chance, foi a 8ª. É muita chance que ela teve. A Bíblia não detalha se saíram um por um, se saíram de uma vez, isso também não importa. Os evangelistas não estão preocupados com o passado de Maria Madalena. Entretanto, em Lucas 7, texto que nós cremos que se aplica a ela, que está falando sobre ela, apesar da ausência do seu nome, tem algumas coisas muito interessantes que devemos considerar. Por exemplo, no verso 37, a mulher é descrita como pecadora. Mulher pecadora, naqueles tempos, naquela cultura, era um eufemismo, uma maneira mais suave de dizer que a mulher era prostituta. Então, para não chocar muito o leitor, né, preferiram usar essa expressão, mulher pecadora. Mas isso, naquele tempo, era facilmente compreendido. Era uma mulher que era prostituta. Uma mulher que de vida fácil. Eu não concordo com esse negócio de mulher de vida fácil. Ser prostituta é difícil pra caramba. Ninguém merece essa vida. Ainda bem que Cristo veio e libertou. Mas lá estava ela, conhecida como pecadora, como mulher indigna. E na tradição judaica, um homem não poderia sequer tocar numa prostituta. Embora muitos dos líderes religiosos, nós falamos ontem, saíam às escondidas com garotas de programa. Mas depois iam para o templo e usavam a máscara de piedade, de santidade. E ninguém sabia da sua vida oculta. E assim escondiam isso do povo. E lá estava ela, mulher pecadora, que as pessoas não podiam chegar perto, não podiam tocar. Na cultura judaica, você não poderia se deixar tocar por uma mulher pecadora também. Eu estou usando aspas meio que para ironizar o termo usado pelos judeus. Por que ironizar? Porque aqueles que chamavam as prostitutas de pecadoras, muitas vezes eram mais pecadores que as prostitutas. Eram avarentos, eram insensíveis, eram gananciosos, eram profanos e achavam que só a prostituição era pecado. Ah, querido, os pecados têm consequências diferentes, mas todos eles são repugnantes à vista de Deus. Uma prostituta não é mais pecadora do que alguém que mente, do que alguém que passa a perna num negócio, que leva vantagem indevida. Somente as consequências dos pecados são diferentes. Mas, infelizmente, naquele tempo como hoje, as pessoas gostam de apontar o erro do outro para esconder o seu. E assim faziam os líderes religiosos, os homens de bem daquele tempo, né? Não encoste em prostituta, não chegue perto de mim, você está impura, na frente dos outros. Mas escondidinho ia lá e fazia a cotação de quanto custava um programa. Eu estou usando uma linguagem bem direta que é para chocar mesmo. Eu quero que você entenda a hipocrisia que reinava naquele tempo. É por isso que Jesus foi crucificado, porque ele expunha a hipocrisia do seu tempo. Ele mostrava para as pessoas que isso não é ser servo de Deus, que isso não é ser religioso, que isso não é ser cristão. Lá estava aquela mulher, descrita como pecadora. E ela traz um vaso de alabastro com unguento. O perfume que ela traz, com o qual ela unge os pés de Jesus, era um dos perfumes mais caros da época. Dizem os historiadores que aquele perfume que ela derramou nos pés de Jesus custava o equivalente a 1 ano de salário de um operário comum. Em outras palavras, se ela comprasse o perfume no Brasil, ela pagaria 12 salários mínimos por ele. Você conhece algum perfume que custa 12 salários mínimos? Se você conhecesse, tivesse um frasco dele, você o derramaria aos pés de alguém? Já pensou nisso? Pois foi isso que Maria Madalena fez. E para ela não era custoso isso, sabe por quê? Porque ela amava aquele que deu libertação para ela.
Se ela tivesse um barril daquele perfume, ela ungiria Jesus os pés à cabeça com aquele perfume. Porque para ela não era importante o custo do perfume. Para ela era importante quem estava sendo ungido. Diante dela estava o seu Salvador, aquele que tinha dado uma segunda chance para ela. E a maneira que ela encontrou de agradecer, de dizer: Senhor, eu te amo tanto, eu estou tão grata pela tua libertação, que eu vou demonstrar isso publicamente. A maneira que ela encontrou foi essa. Sabe, você não precisa comprar um perfume de 7 mil reais e derramar em alguém para mostrar que é grato a Deus. Deus não está exigindo isso de você. Mas Deus quer de você sinceridade. Deus quer de você um coração realmente grato. E sabe que a gratidão está diminuindo em nosso tempo, quase acabando. É difícil as pessoas dizerem sinceramente obrigado. Já reparou? Até a palavra obrigado ela é meio contraditória. Você faz um favor para alguém, obrigado. Obrigado é quem fez alguma coisa à força, não é verdade? Tem alguém formado em letras aí? Eu não sou, vou baixar a mão. Peraí, mas obrigado é quem faz uma coisa à força, você foi obrigado a fazer. Então não deveríamos dizer obrigado, deveríamos dizer grato. Percebe como a nossa cultura tem umas coisas meio paradoxais, meio estranhas? A nossa maneira de pensar, nós somos condicionados a fazer isso, né? Parece que é assim, eu fiz favor para você, obrigado. Eu não queria fazer, eu fiz obrigado. E no fundo, isso faz sentido para a nossa realidade espiritual. Nós não fazemos o bem de nós mesmos. Nós falamos isso aqui essa semana. De nós mesmos só sai o mal, só sai o que não presta. Nós nascemos pecadores, nascemos caídos. Só pela graça de Deus que nós fazemos algo bom. E Maria, tendo sido liberta pelo Senhor, estava extravasando a sua gratidão a Ele dessa forma. Querido, eu quero que você pare um pouquinho para pensar em que vida miserável Maria tinha. Ser possessa por 7 demônios não é brincadeira. Eu não desejo que ninguém aqui experimente ser possesso por 1. Imagine por 7. Você imagina o que o diabo fez na vida dela, a ruína que o diabo causou na vida dela? E aí vem Cristo e a liberta. É lógico que ela tinha motivos para agradecer. E a gratidão dela era tão forte, era tão intensa, que não bastava orar, que não bastava chorar, que não bastava louvar, que não bastava testemunhar. Vocês viram aqui que em Lucas 8, 1 e 2, ela saiu anunciando o reino de Deus junto com Cristo. Então logo ela foi liberta, ela botou o pé na estrada e foi anunciando a salvação junto com o Salvador. Irmão, isso me arrepia. Irmão, isso mexe comigo. Sabe por quê? Você que já foi batizado, já é membro da igreja, você já foi salvo por Cristo. Você testemunha dessa salvação para os outros. Você fala para os outros daquele que te salvou. Você fala para os outros da sua segunda chance. Ou você guarda a salvação para você? Ou você vem, esquenta banco, faz de conta que está levando uma vida cristã, volta para casa, e aí de domingo até sexta é só trabalho, estudo, lazer, evangelho, deixa para lá. Maria Madalena não era assim. Uma vez liberta por Cristo, ela se entregou completamente à obra de Cristo. Ela se entregou completamente à obra de salvar outras pessoas. Ela fez da sua vida um instrumento para salvar outros, para libertar outros. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: eu não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. Sabe por que não sabem? Porque não conhecem Jesus Cristo. Quem conhece Jesus sabe de onde veio e sabe para onde vai. E mais, sabe qual é o sentido da vida, que muitos filósofos passam anos tentando descobrir, especulam. Não sei quantos que já fizeram faculdade, quase toda faculdade tem uma matéria de filosofia, né? Eu particularmente achava muito maçante, para não usar uma palavra meio vulgar. Achava muito maçante a matéria. E as pessoas divagando sobre o sentido da vida. Irmão, o sentido da vida está na Bíblia, está na palavra de Deus. Você quer saber o sentido da vida? Leia a palavra. E você vai saber qual é o sentido da vida. Deus criou você para abençoar os outros. Lembra do que ele disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, eu te mostrarei uma terra para onde você vai, e eu vou fazer de você uma bênção. Você não veio ao mundo só para trabalhar, ganhar dinheiro e gastar no final de semana. Você veio para ser bênção para os outros. E Maria Madalena se tornou bênção quando Cristo a libertou. Antes uma pessoa derrotada, uma pessoa sob maldição. Mas agora, depois que Cristo encontrou-a, uma pessoa liberta, uma pessoa que testemunha da salvação, da libertação que recebeu.
Estando por detrás, verso 38, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Irmão, tenta imaginar essa cena. Eu estava lendo esse verso pouco antes de vir para cá. Chorava e regava os pés de Jesus com suas lágrimas. Você imagina que choro era esse? Você consegue imaginar qual era o choro de Maria Madalena? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já chorou de alegria alguma vez? Sei que está difícil chorar de alegria ultimamente no nosso mundo, né? A gente chora mais de tristeza mesmo. De agonia, de raiva. Mas Maria Madalena chorava de alegria. Imagina uma pessoa que tinha 7 demônios no corpo, agora ser liberta. Poder falar para os outros, agora eu sou uma nova criatura. Se nós pensássemos mais nisso, nós choraríamos como ela. Sabia? Se a gente parasse para meditar no que Cristo fez por nós, nós choraríamos de alegria como ela chorou. E era um choro incontrolável, porque era muito maravilhoso o que Cristo tinha feito por ela, não dava para segurar. Era mais forte do que ela transbordava em lágrimas de alegria, não de tristeza. Ela transbordava em louvor, transbordava em gratidão. E para ela aquele perfume de 7.000 reais não era nada. Aquilo era apenas uma demonstração ínfima da gratidão que ela tinha por Cristo. E ao longo desse sermão você vai ver que ela mostrou isso de outras formas ainda. Ah, queridos, ela foi incompreendida naquele dia. Quer ver um exemplo disso? Aqui no mesmo verso. Verso 39. Ao ver essa cena, o fariseu que convidara a Cristo disse consigo mesmo: se esse for a profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Aquele fariseu que se dizia doutor da lei, entendido nas coisas espirituais, não conseguia discernir que ela agora não era mais pecadora, era uma pessoa transformada pelo sangue de Jesus, que nem havia sido derramado ainda, mas seria por ela. Era uma pessoa transformada pela graça, pelo poder de Cristo, e ele não discernia isso. Ah, querido, quantas vezes nossos olhos espirituais estão fechados? Quantos cegos espirituais existem em nosso mundo hoje? Deus realizando maravilhas nesse mundo e as pessoas não abrem os olhos para perceber. Continuam cegas na sua mesma maneira de pensar. Mente fechada. Aquele fariseu simplesmente se prendia a regras, a regulamentos. É pecadora, não pode tocar em ninguém. Tem que ficar excluída, tem que ficar longe de todo mundo, porque ela é impura. E sabe, Cristo chocava o povo de sua época, porque Cristo tinha uma teologia inclusiva. Cristo não enxergava párias, não enxergava pessoas excluídas. Ele se misturava com todos para salvar. Cristo se misturou com ladrões para salvá-los, se misturou com prostitutas para salvá-las, sempre para salvá-las. E onde ele ia, ele abençoava as pessoas. Hoje em nosso mundo nós gostamos de discriminar, não é verdade? Se eu perguntasse a você se você é preconceituoso, você certamente diria que não. Mas será que nós não somos mesmo? Você já pegou um bêbado e trouxe para sua casa? Você já pegou um drogado e levou para sua casa? Ou pelo menos conversou com ele, tratou dele ali no lugar que ele está mesmo? Como você lida com as pessoas que a sociedade considera um lixo? Como que você age com elas? Jesus sabia o que fazer com gente que era lixo. Jesus abençoava essas pessoas. Jesus erguia essas pessoas. E sabe, querido, Jesus continua fazendo isso através do Espírito Santo. Se você conhece alguém que é lixo, ou se você está se sentindo lixo essa noite, saiba que Cristo está aqui para erguer você. Saiba que Cristo está aqui para salvar você, como salvou Maria Madalena. Não se importe se aparecer um fariseu dizendo: você não presta. Você não vale nada. O que você vai fazer na igreja? Deixa a igreja do Gracinha em paz. Você é muito torto. Como disse um amigo meu, você é muito torto. Você não serve para ir para a igreja. Serve sim. Cristo quer gente torta aqui dentro porque Ele conserta. Cristo quer gente torta aqui dentro porque Ele liberta, porque Ele transforma. E eu creio nisso. Eu sou alguém torto que Cristo transformou. Eu posso falar com autoridade sobre isso. Porque eu sou prova disso. Você está olhando para alguém que estava perdido dentro da igreja e Cristo resgatou. Então eu creio no poder da graça do Senhor, porque eu o experimentei e eu creio nisso. Você também deveria crer. Sabe, Maria Madalena saiu anunciando o Evangelho e ela continuou ao lado de Cristo em todos os momentos, mesmo nos momentos mais improváveis de alguém ficar perto dele. Evangelho de São João, capítulo 19, verso 25. Enquanto você procura, eu quero lhe dizer que muita gente andava com Jesus quando ele estava liberto, pregando, curando, multiplicando pão e peixe.
Mas quando ele foi preso e foi levado para o Calvário, muitos se apartaram dele. Quem quer andar com alguém que está preso, alguém condenado? Ninguém quer essa companhia, né? Ninguém quer andar com alguém que está na pior. E Cristo, naquele momento, aos olhos humanos, estava na pior, né? Estava em desvantagem. Seria morto com a morte mais vexatória, com a morte mais sanguinária, com a morte mais cruel daquele tempo, que era a crucifixão. Então, muitos se apartaram dele. Inclusive, seus próprios discípulos, quase todos, fugiram. Mas houve algumas pessoas que ficaram perto de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 19, verso 25. E junto à cruz, amém? Todos acharam? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, ou seja, a tia de Jesus, né? Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 4 pessoas estavam junto à cruz, segundo esse verso. E uma das 4 era Maria Madalena. A mulher que Cristo libertou de 7 demônios, que tirou de uma vida de pecado, a mulher que ungiu seus pés com lágrimas e com unguento. Estava ao pé da cruz de Cristo. Um lugar onde 11 dos apóstolos não quiseram estar. Somente João esteve ao pé da cruz dos 12. Judas estava morto, se enforcou. E os outros fugiram. Maria Madalena estava num lugar que ninguém queria estar. Quase ninguém queria estar, porque ela amava quem estava ali. Ela amava aquele que tinha lhe dado uma segunda chance. Querido, Cristo está convidando você essa noite para vir ao pé da cruz. Sabia? E sabe que estar ao pé da cruz é um lugar onde as pessoas não querem estar. Ainda em nossos dias. Apesar de tanta gente religiosa, gente que anda até com a cruz no peito, usa um crucifixo com a cordinha pendurada, mas isso não quer dizer nada. Tem muita gente que tem a cruz no peito, mas não tem no coração. Tem muita gente que não quer renunciar aos seus pecados, os seus tropeços, a sua vida desregrada, para estar ao pé da cruz de Cristo, submisso a Ele. Estar ao pé da cruz de Cristo continua sendo um lugar impopular, um lugar onde as pessoas não querem ir, apesar da multidão de católicos evangélicos em nosso país. Há muita gente, mesmo religioso professo, que não quer estar aos pés da cruz. Porque estar aos pés da cruz quer dizer submissão, quer dizer entrega, quer dizer rasgar o coração, e nem todos querem isso. Você quer isso, amado? Você quer ser submisso ao Senhor Jesus? Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, não somente o Salvador, mas o Senhor? Que muita gente quer Jesus como Salvador. Já reparou? Nosso Brasil é conhecido pela estátua do Cristo Redentor, internacionalmente. Mas tem gente que vai no Cristo Redentor e não pensa no Cristo do Calvário, no Cristo que morreu pela sua salvação. Desce do Cristo Redentor, passa no primeiro boteco, toma uma cerveja ou 2 ou várias, e vai para as baladas, vai para as noitadas, e está tudo bem. Porque o Cristo Redentor é apenas uma estátua, pedra sabão, de mármore, seja lá do que, não lembro os materiais. Apenas uma obra arquitetônica, querido. Em vez do Cristo Redentor, lá do Rio, deveriam se lembrar do Cristo do Calvário. O Cristo do Calvário não era bonito. Imagine alguém que Isaías descreve como tendo sido dilacerado, né, pelos nossos pecados, moído. Cristo foi muito castigado, muito açoitado antes de ser posto na cruz. Não era uma cena bonita de se ver. Quem queria estar ao pé de uma cruz, de alguém condenado, açoitado duramente, o corpo todo ensanguentado, desfigurado? Quem queria estar lá? Maria Madalena queria estar lá. Porque ela sabia que lá estava o seu Salvador. Não importava o que tinham feito com ele. Não importava a sua aparência agora não estar legal, porque ele estava açoitado, estava ferido, estava ensanguentado. Ela sabia que ali estava o seu Salvador. E onde estava o seu Salvador, ela queria estar. Se o seu Salvador estava na cruz, ela queria estar ao pé da cruz. Se ela pudesse, ela pediria para ser pregada na cruz junto com Cristo. Você sabia disso? Eu tenho certeza disso. Mas ela não podia ir para a cruz. E não precisava, sabe por quê? A cruz não foi feita para você. Nós merecíamos a cruz, mas a cruz não foi preparada para nós. Deus não permitiu isso, porque em seu amor Ele enviou Jesus para levar a nossa cruz,
a nossa carga, a nossa falta, o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa inveja, a nossa promiscuidade, o nosso vício, a nossa ruína, o nosso pecado, Cristo levou na cruz para que você tivesse uma segunda chance. Quando Maria Madalena olhou para Cristo na cruz do Calvário, ela viu o preço que foi pago pela segunda chance que ela recebeu. Ela soube como nunca, ela descobriu como nunca, ela percebeu como nunca quanto custa a salvação de uma alma. Querido amigo, você percebe quanto custou a sua salvação? Você percebe o preço que o céu pagou por você? Porque as pessoas costumam dizer, Cristo morreu pela humanidade, morreu pelas pessoas. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, amado. Não pense em coletividade, pense em individualidade. Porque se você fosse o único, Cristo viria morrer por você apenas. O Evangelho é claro nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, qualquer um, nem que seja um só, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querida, Maria Madalena entendeu como nunca o preço que foi pago pela sua salvação. E sabe, depois que Cristo foi tirado da cruz e foi sepultado, Maria teve um sábado muito difícil. Cristo foi pregado na cruz na sexta-feira e na própria sexta tirado e sepultado. Maria passou um sábado de tristeza, um sábado de angústia, porque ela ainda não sabia que o Salvador iria ressuscitar. Ela ainda não tinha essa luz, esse conhecimento. Mas ela ansiava de alguma forma estar perto do Salvador, mas ela não sabia como. Talvez estou falando nessa noite para alguém que anseia estar perto do Senhor, mas não sabe como. Alguém que vem aqui ansioso de algo novo na sua vida, de alguma mudança, de alguma melhora, você não sabia como. Querido, agora você sabe. Agora você conhece o caminho, Jesus Cristo. Você quer que sua vida melhore? Se entregue a Jesus. Você quer vitória na sua vida? Entregue-se a Jesus. Você quer felicidade na sua vida? Entregue-se a Jesus. Você quer largar os vícios, as drogas, a promiscuidade, a ruína, as besteiras que você tem feito? Se entregue a Jesus. Agora você sabe o caminho. Maria Madalena ainda não sabia todo o caminho, mas ela conhecia parte dele. Ela sabia que Jesus era o Salvador da sua vida. Ela tinha experimentado a salvação, mas ela não sabia que o seu Salvador iria ressuscitar. E ela teve um sábado triste, um sábado angustiado. Mas chegou o domingo de manhã. E ela foi correndo ao sepulcro, capítulo 20 de João. Ela foi correndo ao sepulcro. Sabe por quê? Porque ela queria ver o corpo de Jesus. Simplesmente para isso. Ela não sabia que Jesus ia ressuscitar. Ela não tinha nem ideia que isso ia acontecer. Mas ela amava tanto Jesus que ela queria ver o corpo de Jesus. Ela queria velar o corpo de Jesus, mesmo ele já estando lá na cova, né, no seu sepulcro. Ela queria velar assim mesmo. Porque a saudade, a necessidade que ela sentia de Jesus era muito grande. Ela queria estar perto de Jesus de qualquer jeito. Estou falando eu nessa noite para alguém que não sabe mais o que é estar perto de Jesus. Eu me dirijo agora àqueles que são batizados. Você sabe o que é estar perto de Jesus, amado? Você ainda sabe o que é estar perto de Jesus? Ou sua vida cristã se tornou uma rotina? Você vem na igreja, assiste um sermão, ouve uma música legal, canta Eu Sou Caleb, estica sua mãozinha, abaixa, e vai para casa e continua tudo mesmo a partir do domingo, segunda, terça, sua vida vira aquela mesma bola de neve, mesmas coisas, mesma rotina. Você não testemunha, não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com Cristo. Aí quando você chega aqui, Eu Sou Caleb, ergue sua mãozinha, abaixa. Você ainda sabe, amado, o que é ter comunhão com Cristo, o que é estar perto de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta ainda mais dura. Você algum dia já soube o que é estar perto de Cristo? Ser batizado não quer dizer que você está perto de Cristo. Ter um nome no livro da igreja não quer dizer que você está perto de Cristo. Ter um cargo na igreja não quer dizer que você está perto de Cristo. Maria Madalena estava muito mais perto do Salvador que muitos dos seus discípulos que andaram com ele 3 anos e meio. Você percebe isso? Você entende isso através da palavra? Maria Madalena foi correndo ao sepulcro domingo de manhã, que fala de madrugada na minha Bíblia, sendo ainda escuro. E sabe o que ela achou no sepulcro? Ela viu a pedra revolvida. O sepulcro tinha uma enorme pedra colocada na entrada, porque Pilatos queria prevenir que roubassem o corpo de Jesus. Mal sabia ele que o corpo de Jesus não ia ficar lá, porque Jesus não ia ficar lá, ele ia ressuscitar. E ela saiu correndo, verso 2, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, o próprio João. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor,
e não sabemos onde o puseram. Ela foi para ver um corpo, ela não sabia que Cristo tinha ressuscitado. E quando ela chegou e viu a pedra revolvida, não viu o corpo, ela ficou desesperada, porque ela queria velar o corpo do Senhor. Mesmo Jesus morto, na cabeça dela, na compreensão dela, ela não sabia que ele estava vivo. Ela queria estar perto de Jesus. Você entende o que essa mulher sentia por Cristo? Você entende o que leva uma mulher a pegar um perfume de 7 mil reais, ungir alguém e enxugar com os cabelos e com lágrimas? Você entende o que leva alguém a ficar ao pé da cruz? Você entende o tamanho do amor dessa mulher por Cristo? Deixa eu te perguntar algo duro, eu não preciso fazer isso. Você já sentiu esse amor por Cristo? Você tem ideia do que é isso? Você é adventista, batizado há muitos anos na igreja. Você tem ideia do que é amar a Cristo dessa forma? Que amor intenso era esse? Verso 3 do capítulo 20. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo chegou primeiro do que Pedro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava nos lençóis, mas deixado num lugar à parte. Entrou o outro discípulo também, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dos mortos. E voltaram os discípulos para suas casas. Eles, apesar de andarem 3 anos com Jesus, não tinham entendido que Jesus ia ressuscitar. Eles não tinham entendido sequer que Jesus precisava ir para o Calvário. E sabe, posso estar falando hoje para pessoas adventistas, ou interessadas, ou visitantes, que já ouviram muitas mensagens da palavra de Deus, mas até hoje a ficha não caiu, não conseguem entender a profundidade do Evangelho, não conseguem entender a palavra de Deus. A palavra de Deus chega à sua vida e você não compreende, você não se apropria dela, não se apodera dela. Os discípulos também tiveram dificuldade em entender a missão de Cristo, entender o que Cristo viera a fazer. E eles voltaram para casa com mais perguntas do que respostas. Voltaram para casa com um sepulcro vazio e sem saber onde estava o corpo. E nem se lembraram que Cristo tinha dito que ressuscitaria. Mas Maria, verso 11 do capítulo 20, ela não foi embora. Você vai se arrepiar todinho com essa parte. Os discípulos de Cristo que andaram 3 anos e meio com ele, entraram, olharam o sepulcro, cadê Jesus? Não está, vamos embora. Foram embora. Maria não foi. Mas para que Maria ficou lá? Não tinha ninguém. Que utilidade tinha Maria ficar esperando num sepulcro vazio? Se ela não sabia onde estava o corpo? Vamos ler o texto. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ah, querido, Maria amava tanto Jesus, ela tinha tanto anseio da presença de Jesus, que o suposto sumiço do corpo de Jesus, deixou o coração dela em pedaços. Ela queria ter a oportunidade de velar de novo o seu Salvador, e agora ela pensou, não vou mais ver Jesus. Não vou mais ver o corpo de Jesus, né? O que ela pensava, né? Levar o corpo de Jesus embora, agora eu nunca mais vou ver meu Salvador, nem morto. E ela parou naquele sepulcro e começou a chorar. E dessa vez ela chorava de tristeza, não de alegria. Porque ela sentia a falta do Salvador, que tinha liberto a sua vida de 7 demônios. Amado, você sente falta de Jesus? Você sente falta de Jesus desse jeito que Maria Madalena sentia? Você consegue entender o tamanho do amor que ela sentia por Cristo? Não o amor carnal que os cineastas ficam dizendo que ela teve caso com Jesus. Isso é abobrinha, isso é loucura, isso é sandice. A Bíblia não diz nada disso. O amor dela por Jesus é o amor que eu tenho por Jesus. De um servo pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, pelo meu Deus. Ela não amava Jesus como homem. Não era o caso. E sabe, enquanto ela chorava, ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo. E aí acontece algo maravilhoso, verso 12. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Vou fazer uma pergunta para você. Por que esses 2 anjos não apareceram quando Pedro e João foram ao sepulcro? Alguém tem alguma pista? Por que quando Pedro e João chegaram ao sepulcro, olharam, viram os lençóis dobradinhos, uma parte, o lenço, não tinha anjo nenhum e eles foram embora? Por que os anjos apareceram só para Maria Madalena e não para os discípulos? Eu costumo dizer, amado, que o choro de Maria Madalena comoveu o céu
Louvado seja o nome do Senhor. O teu pranto, as tuas lágrimas comovem o céu, comovem a glória de Deus. Você consegue entender isso, amado? O teu choro, o teu sofrimento não são coisas indiferentes para Deus. Ele não é indiferente ao teu sofrimento, às tuas angústias, às tuas limitações, os teus fracassos. Quando você chora, Ele percebe e Ele se importa com o teu choro, com a tua dor, com o teu sofrimento. Nós não vivemos num mundo do Deus relojoeiro, como dizem os deístas. Deus criou o mundo, deu corda e deixou andar, e agora não se importa mais. O meu Deus não é assim. O meu Deus se importa comigo. O Deus de Maria Madalena se importava com ela. O teu Deus se importa com você. Ainda que Ele ainda não seja o seu Deus. Porque para Ele ser o seu Deus, você precisa querer. Você precisa entronizá-lo dentro de você, como Maria Madalena já havia feito. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estava antes o corpo de Jesus. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Pergunta retórica, eles sabiam porque ela estava chorando. E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor. Olha como ela se dirige a Jesus. Levaram o meu Senhor. Maria não cria no Jesus das multidões, no Jesus de Israel, no Messias. Ela cria no seu Senhor. Querido, quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo eu te digo: faça de Cristo o seu Senhor. Tenha uma experiência com Ele, conheça-o profundamente. Ele na palavra te convida a fazer isso. Isso é possível, Maria Madalena fez isso. Não se contente com uma religiosidade, se você ainda não é batizado numa igreja, ou com uma profissão de fé, se você já é batizado, limitada, mesquinha, regrada, uma fé anã, uma fé michuruca. Receba o melhor de Deus na sua vida, receba a plenitude do Senhor na sua vida. Ele quer isso para você. Sabe por que isso não aconteceu ainda? Porque você não quis. Porque eu ainda não quis. Porque Ele está ansioso para que isso aconteça. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você e comigo, como Ele tinha com Maria Madalena. E sabe, a fé e o amor de Maria Madalena foram honrados pelo céu. Eu imagino Deus olhando Maria Madalena chorando naquele sepulcro. Ele disse, chamou 2 anjos e disse: olha, tem uma filha minha chorando ali. Porque ela ama tanto Jesus. Ela ama tanto Jesus, fez dele o Senhor da sua vida. E ela gostaria de pelo menos ver o corpo dele. Vai lá, fala para essa minha filha que Jesus vive, aleluia. Vai lá, fala para essa minha filha que o Salvador dela, o Senhor dela está vivo. E os anjos foram. Mas interessante, os anjos não disseram para ela que Jesus estava vivo. E você vai entender por quê já já. Verso 14. Tendo dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus perguntou a ela: mulher, por que choras? Pergunta retórica. Jesus também sabia. A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, em outras traduções o coveiro, né? Que tratava dos corpos, né? Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Deixa eu parar um pouquinho nesse verso. Você entende o que Maria está dizendo aqui? Senhor, sabe, eu amo tanto Jesus, eu quero ter o corpo dele na minha casa. Eu vou fazer uma sepultura para ele no meu quintal. Eu vou enterrar Jesus aqui na minha casa, para ele ficar perto de mim. Você entende o tamanho do amor de Maria Madalena por Cristo? Mesmo ele estando na cabeça dela morto, ela queria tê-lo perto dela morto assim mesmo. Ela o amava tanto, que mesmo o corpo dele inerte na sua casa, enterrado no seu quintal, que fosse, já a faria feliz. Ah, irmão, eu queria sentir esse amor que Maria Madalena sentiu. Me dá um nó na garganta quando eu leio isso aqui, amado. Isso é amar Jesus, isso é amar a Deus. E nós cristãos pouco sabemos disso no século 21, agora em 2013. Nós pouco sabemos disso. Nossa religião é muito pequena, é muito limitada, em vista disso que você está lendo. Sabe por que Maria Madalena chegou a ter essa experiência? Porque ela reconheceu a obra de Cristo na vida dela. Ela entendeu quem ela era e o que Cristo fez por ela. Sabe que muitas vezes eu não experimento o amor que Maria Madalena experimentou, porque eu não reconheço quem eu sou e o que Cristo fez por mim. O meu orgulho me impede de aceitar Jesus.
Às vezes eu aceito, mas aceito de uma forma limitada, de uma forma restrita. Ah, Senhor, tudo bem, eu vou para a igreja, vou virar crente, mas olha, não mexe com tal área da minha vida não, essa área aqui cuido eu. Certa vez, conta uma anedota que um homem foi batizado, mas ele botou a mão para fora no tanque batismal. O pastor perguntou por quê. Não, porque com essa mão eu vou cometer um crime, uma vingança. Então eu não posso batizar essa mão ainda. Depois eu venho e batizo só a mão. Querido, tem muita gente fazendo isso com Deus. Senhor, a minha mão não, o resto do corpo tudo bem, mas essa mão não é tua. Essa mão eu não deixo você usar. Essa perna eu não deixo você usar. Esse corpo eu não deixo você usar. O meu trabalho eu não deixo você usar. Gente que aceita Jesus com reservas. Não era o caso de Maria Madalena. Ela aceitou a Jesus plenamente. Sabe, querido, que coragem dessa mulher. Me dá um nó na garganta. E eu dizer que sou cristão tendo em vista um relato desses. Que coragem dessa mulher. Ela não teve vergonha de sair pelas estradas pregando o evangelho da salvação junto com Cristo, sabendo que as pessoas sabiam que ela era prostituta antes e que ririam dela, caçoariam dela, diriam, essa mulher era prostituta, agora está dando de pregadora. Ela não se preocupou com nada disso, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia que ali estava a sua salvação, estava o seu Salvador. Ela amava tanto a Cristo, que queria pelo menos ter o corpo dele perto dela. Mas mal sabia ela que o seu Salvador vive. Ah, querido, como é maravilhoso ter um Salvador vivo. Eu fico imaginando o que sente um budista quando chega num templo e adora alguém que morreu. O que sente o islâmico, né? Quando chega lá e venera Maomé, que já morreu. Ah, querido, o meu Salvador está vivo, aleluia. E ele não é só meu, não, ele é seu também. Basta que você queira, basta que você o aceite. Verso 16, disse-lhe Jesus, Maria. Sou eu, Maria. Eu queria que você imaginasse a emoção de Maria nesse momento. Tenta imaginar isso. Para ajudar você a imaginar mais depressa, eu queria perguntar, você já perdeu alguém nesse mundo? Você já perdeu um filho? Uma filha? Marido? Esposa? Parentes próximos ou distantes? Você já perdeu alguém para a morte? Eu perdi minha mãe há 15 anos atrás. Como você acha que seria a sua emoção de reencontrar essa pessoa que você perdeu, que você amava? Maria tinha perdido alguém para a morte. Jesus Cristo. Mas mal sabia ela que a morte perdeu para Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Quando Cristo saiu da tumba, ele venceu a morte. Por isso, queridos, aqueles que você perdeu para a morte, um dia serão trazidos de volta, porque a ressurreição de Cristo garante isso. Você perdeu alguém que você amava, saiba que o dia da ressurreição está chegando. O dia em que Cristo devolverá a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu ente querido perdido. Ele vai devolver para você, mas tem uma coisa. Você precisa estar pronto para isso. E só estarão prontos para esse dia aqueles que, como Maria Madalena, receberam o melhor de Deus na sua vida. Aqueles que se entregaram completamente ao Senhor. Porque não vai para a glória, não vai para o céu gente dividida. Gente dividida, gente com um pé na igreja e outro no mundo, não vai para a glória. Desculpa se eu estou sendo muito incisivo, mas Deus quer que eu faça isso esta noite. Se você tem um pé no mundo, se você tem um pé nas coisas pecaminosas, se você tem um pé na derrota, se você tem um pé nas coisas do diabo, você não vai para o céu. Tire esse pé de lá e coloque perto do Senhor. Coloque os seus dois pés aos pés da cruz, como Maria Madalena fez. E aí sim você estará pronto para esse dia. Ela voltando-se, verso 16, segunda parte, disse-lhe, Rabone, ou mestre em hebraico. E Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava o que ele lhe dissera essas coisas. Você quer saber quem foi a primeira missionária da ressurreição de Cristo? Maria Madalena. Não foi João, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi nenhum dos 12. Foi Maria Madalena. Você acha que foi à toa? Maria amava muito mais a Jesus que qualquer um dos 12.
Maria estava muito mais transformada por Cristo do que qualquer um dos 12. E não tinha andado 3 anos e meio com Cristo. Que vergonha para aqueles que andaram com Cristo desde o início do ministério. Conheciam Cristo muito mais de perto. E não se deixaram transformar por Ele. Que vergonha para mim, que sou batizado na igreja desde 1981 e não experimentei isso que Maria Madalena experimentou. Que vergonha para você, querido irmão adventista, que é batizado na igreja há tanto tempo e ainda não experimentou isso. Que vergonha para você, querido irmão visitante, que tantas vezes ouviu a palavra do Senhor e até hoje, quem sabe, não se deixou transformar pelo Espírito de Deus. Ah, querido, chegou a hora. Chegou o momento de Deus tomar o seu lugar na sua vida. O que você está esperando? Você quer ouvir mais uma semana de oração, mais um mês de oração, mais um ano de oração? Você poderia até ouvir, mas você não precisa disso para tomar a decisão. Você não precisa disso para dizer, Senhor, eu te aceito. Você pode fazer isso agora. Maria Madalena aproveitou a primeira chance que Deus deu a ela. Na verdade, foi a sua segunda. Quando Jesus se encontrou com Maria Madalena, ela o agarrou com todas as suas forças. Ela permitiu-se ser transformada por Deus. E Deus a usou como a primeira missionária da ressurreição. Há igrejas e igrejas mundo afora aí, que inclusive se reúnem aos domingos porque supostamente estão comemorando o dia da ressurreição de Cristo. E a primeira pessoa que pregou a ressurreição de Cristo, que falou sobre ela, que anunciou, foi Maria Madalena. Não foi nenhum dos autores bíblicos. Você entende o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega a Ele? Ela saiu anunciando, eu vi o Senhor, eu estive com o Senhor. Ah, querido, será que você durante essa semana percebeu que você esteve com o Senhor nesse lugar? Você não veio ouvir o irmão Geir falar. Eu não sou nada, eu sou um mero estudante de teologia, ex-adolescente perdido e problemático, alguém que a graça de Deus tem muito a fazer ainda, eu não sou nada. Mas o Deus que escreveu essa palavra é tudo. O Deus que inspirou essa palavra é tudo. E Ele quer fazer uma obra na sua vida que você não tem noção. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer na sua vida, se você deixar, se você permitir. Apocalipse capítulo 3, verso 20. O último livro da Bíblia. Também será o último verso dessa mensagem. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Alguém na misericórdia? Todo mundo no amém? Amém? Palavras de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba. O diabo é que faz isso. O diabo arromba a porta do seu coração. Ele vai entrando com um trator e tudo. Ele invade os seus desejos, os seus sonhos. Ele vem para destruir, para acabar com tudo. Mas Cristo não. Cristo bate. Sabe por que Cristo não arromba? Sabe por que Cristo bate? Porque Ele quer que você o sirva por amor, não por obrigação. Ele quer que você o sirva por amor, não por compulsão, não forçado. Ninguém é forçado a vir aqui à frente atender um apelo. Ninguém é forçado a vir aqui à frente e dizer, eu te aceito, Senhor. Mas Ele quer que você faça isso, porque Ele fez muito mais do que isso por você. Ele deu o seu sangue na cruz por você. Ele pagou o preço mais alto do universo para que você fosse liberto. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como está a porta do teu coração, querido? Está trancada? Aferrolhada, acorrentada? Como é que anda o teu coração? Quantas vezes Deus bateu a porta e você não abriu? Ou é a primeira vez que você está ouvindo Deus falar? Será que essa é a primeira vez que Deus fala com você? Será que essa é a primeira igreja onde você já entrou? Provavelmente não. Quantas vezes Deus quis te impressionar através dos mais diversos meios. Até a própria natureza é um meio de Deus falar com você que Ele existe, que Ele te ama. Quantas vezes Deus bateu na porta do seu coração e você disse, não, Senhor, agora não. Eu tenho que estudar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que namorar, tenho que casar. Jovem fala muito isso, né? Não, Senhor, deixa eu casar. Deixa eu namorar, casar com um rapaz, uma moça bem bonita, gatinho, gatinha, comprar um carro do ano, ficar bem na fita, acabar minha faculdade, arrumar um emprego legal, puxar uma grana bacana. Aí, Senhor, eu penso na salvação.
E Cristo está lá, batendo a porta do teu coração, insistindo, filho, é agora. Não depois da sua faculdade, não depois do seu casamento, filho, é agora. Por que você precisa casar primeiro para depois aceitar a Cristo? Por que primeiro fazer faculdade para depois aceitar a Cristo? Por que primeiro ganhar dinheiro para depois aceitar a Cristo? Se você morrer essa noite, de que valeu o casamento, a faculdade, o dinheiro? De nada. E o que é pior, se você morrer essa noite sem Cristo, você não terá uma segunda chance. Sabia disso? É duro dizer isso, mas o Espírito Santo quer que eu diga para você. Se você descansar o sono da morte essa noite, sem Cristo, você não terá nunca mais uma segunda chance. Não há repescagem. Não há segunda chamada como nos vestibulares. Não há, amado. Não sei quantos aqui chegaram aqui crendo em purgatório. Purgatório é mentira. Não existe purgatório. Se você não aceitar a Cristo nessa vida, você está perdido. Você não terá outra chance. Você não terá uma segunda chance. Não existe purgatório. Me perdoe os católicos sinceros que podem ter vindo a este lugar, mas é mentira. A Bíblia ensina o contrário. A sua chance, amado, é nesta vida. A sua chance é agora. A sua chance é hoje. Porque Deus está te chamando hoje, não no purgatório, não na refrescagem. Não existe isso. A Bíblia em vários lugares apela, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Tem que ser hoje, amado, tem que ser agora. Sabe por quê? Porque amanhã não te pertence. Eu não estou aterrorizando você com a ideia de você morrer essa noite. Mas nós não somos donos da vida. Nós não sabemos o que pode nos acontecer. Muitas pessoas que pensaram que viveriam muito, não viveram. Uma certa música popular, um certo rock aí brasileiro, se não me engano, Legião Urbana, Renato Russo dizia, temos todo o tempo do mundo. Lembra dessa letra? Temos todo o tempo do mundo. O que aconteceu ao Renato Russo? Morreu de AIDS. Ele tinha todo o tempo do mundo? Não. Renato Russo não tinha, nem eu tenho, nem você. Só Deus controla o tempo. E o Deus que controla o tempo está te dando uma segunda chance hoje. Está te dando uma segunda chance agora de aceitá-lo. Ele está dizendo, filho, abre a porta que eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua vida. Eu vou fazer com você o que eu fiz com Maria Madalena. Eu vou te dar libertação. Eu vou te dar uma nova vida. Eu vou te transformar. E sabe, muitos de nós não queremos transformação. Eu digo misericórdia com relação a isso. Nós queremos continuar os mesmos sabendo que nós temos tanta coisa para mudar, que estamos tão errados, tão pecadores, tão caídos. Mas muitas vezes queremos continuar agarrados ao pecado. Nós não queremos mudar porque é cômodo ficar pecando. Ah, querido, Deus tem coisas muito melhores para você do que a vida que você tem hoje. Mas você só vai saber se você experimentar. Eu nunca li a história de alguém que aceitou a Cristo e se arrependeu. Eu não conheço ninguém que se arrependeu de aceitar a Cristo. Mas eu conheço centenas de pessoas que se arrependeram de não fazê-lo. Nós vamos ouvir uma mensagem musical nessa noite. Enquanto essa mensagem é apresentada ao Senhor, eu quero te fazer um apelo. Eu tenho feito muitos apelos essa semana. Apelos que nem eu planejava fazer, mas o Espírito Santo está fazendo. Porque Deus quer salvar você, amigo, neste lugar, neste tempo, nessa semana de oração. Você percebe isso? Você percebe a urgência de Deus pela sua salvação? Você percebe o preço que Cristo pagou por você? Como você é importante para Ele? Se você sentiu nessa noite que hoje é o dia de você se decidir. Se você sentiu nessa noite que hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia da sua virada, da sua guinada. Não tenha vergonha. Vem aqui na frente orar conosco. Eu estaria aqui orando por você, porque eu também preciso de graça. Eu também preciso de vitória. Eu também preciso de transformação. Então eu já estarei aqui. E eu vou estar orando por você. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todos que chegam cansados, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica
em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem evitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por Graça simples assim, simples mas maravilhosa, simples mas profunda, simples mas custou o preço do sangue do Filho de Deus. Ah, Senhor, eu não mereço isso. Nós não merecemos isso.
mas tu nos concedeste liberalmente pelo teu amor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós não merecemos segunda chance, nem a primeira nós não merecemos. Mas tu nos concedes porque tu nos amas. Minhas palavras, Senhor, são impotentes para descrever o tamanho do teu amor. Nem os evangelistas da Bíblia conseguiram descrever o teu amor, porque ele é grande demais. Mas eu louvo, Senhor, o teu nome, porque tu me permites falar um pouquinho do teu amor para essas pessoas. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que o teu amor, a tua graça e a tua palavra estão fazendo neste lugar. Eu vejo vidas sendo salvas aqui, Senhor. Eu vejo famílias sendo transformadas. Eu vejo pessoas recebendo a sua segunda chance aqui neste lugar, Senhor. Como um dia eu recebi a minha, eu louvo o teu nome por isso, Pai. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque tu és tão maravilhoso que transforma pessoas como Maria Madalena. Ninguém dava nada por ela, mas tu viste nela alguém que podia ser muito útil, como de fato foi. Se nós sabemos da ressurreição de Cristo, é porque um dia ela saiu correndo para anunciar aos discípulos. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, porque tu és tremendo. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão difíceis de entender as coisas do céu. Por estarmos tão apegados a esse mundo miserável, corrupto, esse mundo que jaz no maligno. Senhor, liberta-nos hoje, liberta-nos agora do pecado, Pai. Coloca o teu poder na nossa vida, nos enche da plenitude da tua presença, Pai. Particularmente por mim eu falo, eu não quero mais continuar sendo o mesmo GI que eu era antes dessa semana. Eu quero mais da tua presença, Senhor, eu quero mais do teu poder. E estão aqui de frente para mim, Senhor, pessoas que também querem isso. Pessoas que também querem a plenitude da tua presença, que querem o melhor de Deus em suas vidas, Senhor. Concede, Pai, pela tua graça o que nós te pedimos. Transforma-nos, Senhor, e usa-nos para a honra e glória do teu nome. Despede cada um para o seu lar na companhia do teu Santo Espírito e traz-nos ainda amanhã de manhã para louvar e adorar o teu nome. Pois te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.